Este vídeo é para mostrar a você um dos vegetais de cultivo mais rápido que você pode ter e que vai te dar uma imensa satisfação simplesmente pela sua rapidez. Estes rabanetes na minha mão eu semeei dia 6 de fevereiro e agora é dia 19 de abril. Então esses foram semeados no meio do inverno em uma estufa. Vou mostrar o método para você. Então, semeados no coberto, depois plantados e cobertos com manta de lã para proteção contra ventos frios. E em 2 meses e meio você tem muita comida para comer. O bom de plantar rabanetos cedo assim é que eles ficam com um sabor mais suave. Eles não vão arder na sua boca e tem muita comida saborosa ali dentro. Agora você pode semear as sementes de rabanete diretamente ou pode fazer o que vou te mostrar aqui, que é semear elas em bandejas de compartimentos, módulos ou plugs, usando compostagem coberta, neste caso em uma estufa. Ou poderia ser em um túnel de polietileno, poderia ser em um conservatório, poderia ser em uma armação fria. E então essas mudas de rabanete vão crescer na bandeja para serem plantadas ao ar livre daqui mais ou menos um mês. Esta é a primeira semeadura do ano, neste caso, então ainda está bem fresco. Teve geada esta manhã, então as mudas não vão crescer tão rápido. Mas os rabanetes são um dos muitos vegetais que crescem muito bem em condições mais frias. Na verdade, quando você cultiva rabanetes em temperaturas mais baixas, eles não são tão picantes. Então, o rabanete de outono é bom e o rabanete de primavera é bom. É um vegetal que, pessoalmente, eu não cultivaria no verão, mas se você gosta de comida picante, é uma boa. Então, o que eu estou fazendo aqui é colocando composto, empurrando ele para dentro das células. E este composto em particular é feito em casa. Você pode ver que tem bastante coisa aqui, lascas de madeira, coisas que na verdade não fazem diferença quando se trata de cultivar mudas como essas. Pode até importar se você está tentando cultivar algo como aipo com sementes bem pequenas, mas esses rabanetes eles são bastante grandes, então o que eu faço é firmar bem o composto aqui, para que quando as sementes de rabanete forem semeadas, o composto não caia pela parte de baixo. E aqui já está tudo pronto, então eu vou fazer outra pequena cavidade para as sementes. Assim elas podem ser semeadas. E então eu vou cobri-las com um pouco mais de composto, regar a bandeja e é isso. Mas o interessante do rabanete e de muitas outras sementes de vegetais é que você pode semear mais de uma no mesmo compartimento. Estou tentando semear 4 aqui. Agora, isso leva um tempinho, mas eu não estou medindo com muita precisão. Estou tentando colocar 4 e alguns compartimentos estão recebendo 3, alguns estão recebendo 5. Na verdade, isso não é tão importante. Se nós pudéssemos colocar 4 mudas por compartimento, seria excelente, porque descobri que desse jeito você consegue um tamanho bem uniforme, sem que elas fiquem muito apertadas. Mas na verdade, enquanto faço isso aqui, vou tentar algo um pouco diferente, que é: esta semente já tem 1 ano de idade, ou seja, eu comprei ela ano passado. Então, no fim, ela provavelmente tem 2 anos ou até mais, porque deve ter sido cultivada no ano anterior. Então, essa semente já tem uma certa idade, o que significa que ela pode não germinar com a mesma rapidez e prontidão do ano passado. Por isso, eu vou tentar semear mais algumas sementes só nesta metade da bandeja. Vou tentar com 6 sementes aqui. Se todas vingarem e acabarem ficando meio amontoadas, sempre dá para fazer um desbaste. Então, sabe, tem muitas opções, mas você pode se dar muito trabalho se realmente exagerar e colocar sementes demais. Então eu coloquei mais ou menos 6 aqui e umas 4 na outra extremidade. E agora eu só vou cobrir tudo com um pouco de composto. Inclusive, se esse aqui, por ser um composto caseiro, pode ter algumas sementes de ervas daninhas. E essa é uma parte não tão legal de usar o seu próprio composto para o plantio em vasos. Algumas pessoas dão uma exagerada e cozinham ele forno, que é uma forma de matar as sementes de erva daninha. Eu não me dou ao trabalho de fazer isso, até porque eu não acho que tenham tantas ervas daninhas aqui
mas descobriremos quando essas mudas surgirem, o que pode levar até 2 semanas ou menos. Eu fiz isso, a propósito, para pegar o composto que sobrou. E então, a bandeja está bem selada, não está derrubando nenhum composto, eu só vou regar ela. Sim, então a taxa de germinação vai ser afetada pela temperatura. E a fase de germinação é o melhor momento para fornecer temperatura. Então, se eu levar isso para dentro de casa, colocar na janela, ou usar um tapete térmico aqui fora, ou um canteiro quente, ou seja lá o que for, isso vai fazer germinar mais rápido. E veremos como eles se desenvolvem logo, logo. Estes são os rabanetes que eu semeei há apenas 3 semanas. Agora é final de fevereiro, ainda é inverno. Hoje tem estado bem ameno. Esses aqui ficaram cobertos o tempo todo, germinaram dentro de casa e depois continuaram crescendo na estufa. E eu tirei eles da estufa agora mesmo, sem aclimatação. E eles vão para este solo que, na verdade, não precisa ser escavado. Então, composto na superfície, e eu estou com o meu plantador de madeira favorito, que é ótimo para fazer buracos na cama de cultivo. E minha ideia é semear, fazendo linhas, 8 pequenas linhas aqui. E do lado dos rabanetes está um pouco de solo, que ficou aqui durante todo o último verão e inverno. E eu já coloquei a manta sobre o solo. O plano é então colocar a manta também sobre os rabanetes, porque ainda estamos bem no comecinho da estação. Os rabanetes são plantas resistentes, mas não gostam de muito vento, acima de tudo. Os ventos frios nesta época do ano. Então, as plantas foram plantadas bem fundo. Você deve ter notado que algumas delas quase desapareceram, e isso é bom. Isso significa que elas certamente não vão secar, mas também que com os ventos frios elas vão estar protegidas, e ainda mais protegidas por este manto. Então, este manto é bastante leve e isso significa que você pode tranquilamente colocar ele, como estou fazendo aqui, bem em cima das mudinhas e suas folhas. E a vantagem positiva de fazer isso, bem, as duas principais é que mantém o calor mais próximo das plantas. Isso significa que há menos risco de elas serem levadas pelo vento. Temos vendavais aqui, tivemos alguns bem grandes semana passada. Então, isso significa que o manto não vai ser levado pelo vento. Ele vai ficar bem aqui e manter estas mudas confortáveis e aconchegadas. E eu não as reguei porque vai chover a qualquer momento. E agora é praticamente sair e só voltar para colher, na verdade. Com sorte, teremos alguns bons rabanetes aqui em cerca de 1 mês. Ou quase isso, talvez 5 semanas. Agora é dia 30 de março e finalmente temos um clima bastante quente. São 17 graus 63 Fahrenheit hoje, para te dar uma ideia. E os rabanetes cresceram constantemente durante março, lentamente. Não há pressa para colhê-los, porque até ficar realmente quente, os rabanetes não vão ficar picantes. No clima ameno da primavera, eles crescem devagar e se mantêm macios. Então, eles tiveram esse manto os cobrindo o tempo todo, desde o plantio no final de fevereiro. E eu vou apenas puxá-lo para trás aqui. Assim podemos ver o que está acontecendo. Na verdade, não tirei esse manto do lugar, exceto por uma vez, para dar uma espiadinha. Não toquei nas plantas, nem capinei elas. Então, o que você está vendo é apenas o rabanete crescendo no composto superficial que eu coloquei aqui no último Natal. E sim, eu vejo alguns rabanetezinhos aqui.
daninhas. Você pode ver que algumas ervas daninhas cresceram e a hora da colheita é sempre uma ótima oportunidade para fazer um pouco de capina. De fato, há poucas para toda essa região. Parece que há cerca de 8 ou 10 ervas daninhas. Isso é tudo que cresceu enquanto esses rabanetes passaram de mudas para a fase de colheita. Então, vamos dar uma olhada. E eles estão em seus pequenos aglomerados. Estou puxando só um de um aglomerado ali. E cada aglomerado é o mesmo que com beterrabas, que você consegue tirar um grande e você pode colher ele e então deixar os outros ali para crescer um pouco mais. É um pouco estreito ali. Sendo sincero, eles não estão tão grandes, mas é mais para te dar uma ideia de como você pode ter a sua colheita. Ao cultivar por conta própria, você pode colher em qualquer estágio. É uma das coisas mais lindas. Sabe, se você vai ao supermercado ou à loja, você simplesmente tem que aceitar o que eles decidiram que era o momento apropriado para ser colhido. Já os cultivados em casa, se você gosta de rabanetes bem pequenos como esses, eles são, na verdade, muito mais doces. Então, você não vai encher o prato da mesma maneira, né? Mas eles são bons. E eu estou bastante impressionado para 4 semanas de crescimento no final do inverno, início da primavera. Realmente não é nada mal. Esta variedade polonesa tem pequenas bases brancas muito bonitas. E para prepará-los para comer, tudo o que você precisa fazer, o que eu faria é, eu simplesmente vou tirando a raiz assim, usando minha unha do polegar, e então vou dar uma lavadinha neles, e eles estarão prontos para serem saboreados. Aí está. E na verdade, este é um momento emocionante porque esta é a primeira colheita da primavera. De sementes já semeadas desde o ano novo, né? Porque os rabanetes são tão rápidos. Então, se você quer uma refeição rápida, pense um pouco nisso. 4 sementes agrupadas e faz só 2 meses que foram semeadas. Os rabanetes gostam de crescer em climas frios, o que significa que eles podem muito bem ser semeados no outono. E, na verdade, foi aqui que eu tirei uma foto para o meu diário que lancei em dezembro do ano passado. E são rabanetes que foram semeados no dia 12 de setembro, entre algumas alfaces. E eles surgiram sem nenhum problema e cresceram bem devagar durante o outono, porque o outono não é quente e nós os colhemos ao longo de um período muito longo de tempo. Eu diria que essa foto foi tirada na 3ª semana de outubro e eles resistiram até mesmo a algumas geadas. Então essas belezinhas são boas de comer. Tanto na primavera quanto no outono e início do inverno. E esse não é um rabanete picante, é uma adorável raiz suave, cremosa, de aparência cremosa e sabor suave. Na verdade, é uma raiz bastante doce. Logo após escolher o rabanete, da semeadura do dia 6 de fevereiro, agora é 30 de março. Estou tirando o manto de alguns... Bem, primeiramente, na verdade, são alguns nabos que plantamos como plantas no dia 14 de março. Então, isso são 2 semanas e meia atrás. Eles foram colocados no chão sendo plantinhas. E aqui temos mais alguns rabanetes que eu semeei diretamente como sementes novamente no dia 14 de março. Então esses rabanetes têm crescido aqui neste canteiro por apenas 16 dias e você já pode ver que eles são mudas bastante vigorosas. E você pode ver os pequenos caules vermelhos onde os rabanetes vão começar a crescer. E tirar o manto nesse estágio é uma ótima oportunidade para fazer algumas capinas para tirar as ervas daninhas, porque tem algumas... E para mim isso é na verdade o máximo que elas surgem. Não tem muitas ervas daninhas porque sem escavação você acaba não tendo muitas, não tantas quanto quando o solo é perturbado. E como o clima está seco, eu simplesmente estou puxando elas para fora, sem cerimônia. Realmente você pode ver que é um serviço de 1 minuto ou 2 para deservar toda essa área.
E essas 5 fileiras de rabanetes semeadas há 16 dias, provavelmente, serão colhidas daqui cerca de 4 semanas ou dentro de 4 semanas. Então, vão ser cerca de 6 semanas da semeadura até a colheita. E isso vai nos levar, na verdade, para um clima potencialmente bem quente, no começo ou fim de abril, começo de maio. Então é assim para mim, com o clima daqui. Normalmente não conto com a colheita de rabanetes muito depois disso, porque eu percebo que conforme o clima esquenta, eles ficam bastante picantes. E caso você esteja se perguntando, aqui nós temos couve-rábano vermelha ou couve-rábano roxa, e essa é uma variedade precoce, que vai engrossar em junho. Então, basicamente, todo este canteiro é de brássicas, família das brássicas, que vão todas vingar no início do verão. Isso significa que vou ter tempo para plantar beterrabas ou feijões franceses depois.